Opa, Geraldo, prazer falar com você, meu amigo. E assim, esse é um momento de muita visibilidade na questão das SAFs, né? E assim, você contou essa história, e assim, é até legal porque muita gente não deve saber dessa história. E assim, o Geraldo é o vice-presidente de Fortaleza. Quem é o Geraldo Luciano? Agora todo mundo já sabe quem é o Geraldo Luciano. E quem quiser saber, vem de novo aqui e volta na live e ouve de novo. E quando chegou essa incumbência de a gente transformar esse clube, Geraldo? Como foi esse papo, essa conversa, para você já começar esses estudos e começar já a pensar em Fortaleza do futuro, né? Vamos dizer assim. Bom, Danilo, muito boa a sua pergunta, muito boa a sua observação. E primeiro eu queria fazer algumas observações, alguns esclarecimentos aqui. O que nós estamos, a nossa obrigação como dirigentes do clube é acompanhar o cenário do que está ocorrendo com o futebol, e propor, no momento certo, caminhos que a gente entende que sejam interessantes para o clube. Essa é a nossa obrigação como dirigente do clube. Lembrando sempre que a decisão é uma decisão soberana, né, do sócio do Fortaleza, dos poderes constituídos do clube, do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral, que são os órgãos que, pelo estatuto do clube, podem tomar a decisão. Então, a nossa obrigação é acompanhar o mercado, acompanhar o mundo do futebol e propor caminhos. É um ponto. Eu tenho ouvido com alguma frequência uma observação, antes da gente falar especificamente sobre o SAF, mas eu tenho ouvido com frequência a seguinte observação: tá tudo tão bem até agora sem SAF, por que que nós vamos entrar nessa onda? Né? A gente ouve muito isso. E aí, independentemente do futebol, aí na minha vida empresarial, na minha vida como executivo e na nossa vida, né, pessoal, o que a gente observa é que muitas vezes as razões que nos levam a chegar até um determinado ponto não são as mesmas que nos levarão a dar saltos e a continuar crescendo. Isso por quê? Porque a gente trabalha aqui de uma maneira, mas o contexto e o momento, o ambiente vai mudando. Então a gente tem que ir se ajustando ao ambiente. Isso vale não é só para o futebol, né? Isso vale para o mundo de um modo geral, para a nossa vida de um modo geral. Então, aqueles que fazem essa observação, se nós chegamos até aqui sem isso, por que nós precisamos? Nós precisamos analisar e estudar essa possibilidade, porque o ambiente lá fora está mudando. Olha só, hoje, no G5 da Série A, né, nós temos dois clubes que vieram da Série B e viraram SAF. Portanto, isso mostra que o ambiente do futebol está mudando. Nós temos circunstancialmente o líder da Série A hoje veio da Série B e se transformou em SAF. Então, a SAF, para quem não tem ainda, não está muito bem familiarizado, é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que traz alguns mecanismos de avanço para o futebol. Né? A SAF ela não foi criada com o objetivo específico de recuperar times que estavam em situação difícil. Ela, no primeiro momento, a primeira onda de SAFs, ela realmente foi para resolver alguns problemas de clubes que estavam com muita dificuldade, como todos nós acompanhamos. Mas a lei ela prevê opções alternativas para que os clubes possam se modernizar, possam crescer. Tanto que a gente tem dito sempre que existem alguns objetivos para os clubes que se transformam em SAFs. Um objetivo é, obviamente, captação de recursos. Outro objetivo é melhorar a sua governança, melhorar a sua gestão, através de mecanismos que estão lá prevendo isso. E
aproximar o clube do mercado de capitais, aproximar o clube do sistema financeiro. Quando a gente olha, Eduardo, Saulo e Danilo, e todos que estão nos ouvindo, para centros mais avançados de futebol, como a Itália, como a Espanha, como a Inglaterra, quase todos os grandes clubes são clubes que receberam investimentos do mercado. Boa parte deles são empresas hoje que têm as suas ações em bolsa, né? E no mercado brasileiro, eu posso dizer para vocês que eu tenho acompanhado isso muito de perto. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão do governo que regula o mercado de capitais, regula o mercado de bolsa de valores, a CVM está estudando como se aproximar do futebol para que os clubes também entrem nesse mecanismo. Então, é importante a gente colocar isso para dizer o seguinte: independentemente da gente querer ou não, isso é um movimento irreversível para o futebol, essa transformação em SAFs. Os clubes poderão, em função da sua situação real, decidir o momento de fazer, né? Isso é uma decisão que cabe a cada clube, cabe a cada conselho, cabe a cada Assembleia Geral. Mas, olhando para o médio e longo prazo, essa é uma tendência irreversível para o futebol. Portanto, repito, nós, como executivos do clube hoje, temos a obrigação de procurar conhecer, de procurar entender e procurar propor caminhos. E o sócio, ele é soberano para tomar a decisão. Queria avançar um pouquinho nas informações sobre SAF, e aqueles que já conhecem, me perdoem se eu vou ser um pouco repetitivo, mas para quem está ouvindo a primeira vez ou não tem muita familiaridade, é interessante algumas explicações. Por que até agora os clubes que fizeram venderam no máximo 90%? Foi o caso do Botafogo, foi o caso do Cruzeiro, acho que o Vasco vendeu 70%, o Bahia vendeu 90%. Por que todos ficam com pelo menos 10%? Por que isso? Porque a lei que criou a SAFs, ela diz que esses 10% que ficam na mão da associação são as ações que têm um peso especial, porque são as ações que dão a garantia de que quem colocar dinheiro no clube jamais vai poder mudar algumas coisas que representam a essência do clube. Ou seja, nome, símbolo, sede, cores, hino, né? Isso jamais poderá ser mudado, mesmo naqueles casos onde é vendido um percentual muito elevado de quase 90%. Então, só com 10%, o clube garante que a essência do clube jamais vai ser alterada. Esse é um ponto importante. E como funciona esse mecanismo de SAF? Como funciona? A ideia é que você cria uma nova empresa. Hoje o Fortaleza é uma associação sem fins lucrativos. Então você cria uma empresa nova, né, que é exatamente Sociedade Anônima de Futebol, transfere para essa empresa tudo que é relativo a futebol, bens, direitos e obrigações relativos ao futebol. Isso é transferido para outra empresa. Pode ou não transferir imóveis. Isso depende de cada operação. Das operações que ocorreram até agora, teve casos que foram transferidos imóveis e teve casos que não foram transferidos imóveis. Então, não necessariamente você transfere imóveis. Quando você não transfere, você faz um acordo para utilização, para que a SAF possa utilizar os imóveis que são de propriedade ou de posse da associação. E a partir daí, dentro desta nova empresa, você desenvolve a atividade do futebol, né? Você tem regulado por essa lei, regulado por essa nova norma que foi criada. Então, eu diria para você que hoje
praticamente todos os clubes do futebol brasileiro estão estudando isso para ver em que momento e de que forma é mais viável ter acesso a esse mecanismo. Um dos times mais bem administrados, mais bem estruturados e com um crescimento mais expressivo que nós temos no Brasil hoje, né? Se eu pedisse vocês três, vamos excluir o Fortaleza, mas se eu fosse dizer para vocês, se fosse perguntar a vocês qual é este time melhor administrado, melhor estruturado, melhor crescimento, vocês diriam Atlético do Paraná, concordam? Atlético do Paraná contratou uma instituição financeira e um escritório de advocacia para estudar a possibilidade de se transformar em SAF e como fazer, a melhor forma para ele, né? Então, eu acho muito oportuno que vocês promovam este debate. O que eu tenho procurado dizer para as pessoas é: não sejam a priori, não sejam a princípio, nem contra nem a favor. Tá certo? Procurem conhecer, procurem esclarecer, para que as pessoas entendam como é que isso pode funcionar. E aí depois, cada um faça o seu julgamento e veja se isso é ou não interessante para o clube. Nós não temos nenhuma pressa de apresentar isso, né? Não temos nenhuma pressa de apresentar isso. A gente, eventualmente, pode até criar logo a pessoa jurídica, a personalidade jurídica SAF. Agora, fazer uma venda de uma participação, não temos nenhuma urgência nisso. Nenhuma urgência. Nós queremos fazer a coisa muito bem feita, né? Nós estamos nos cercando dos profissionais mais capacitados que existem no Brasil no momento em relação a isso, tanto na área financeira como na área jurídica, para que a gente tenha todas as conversas com muita segurança. Então, uma eventual venda de uma participação, ainda que minoritária, nós não temos nenhuma pressa em fazer, né? Isso pode até nem ser feito esse ano, isso pode nem ser feito no próximo. Aliás, pode até nem ser feito se a torcida, se os sócios chegarem à conclusão de que não deve fazer. Mas o que eu peço a quem está nos ouvindo agora e que reproduza isso com os demais que não estão nos ouvindo é que não sejam, a princípio, nem contra nem a favor. Eu às vezes vejo as duas coisas. Não, se o Marcelo Paes está querendo é porque é bom. Vamos fazer, vamos aprovar. Ou então tem gente que diz, não, nós chegamos aqui sem isso, não vamos fazer. Eu acho que os dois posicionamentos não são corretos. Todo mundo tem que procurar se informar, conhecer e aí julgar da forma adequada. Agora, você só consegue julgar o que você conhece, né? Então, nós estamos nesse processo. A ideia, nós temos conversado muito com a mesa diretora do Conselho Deliberativo, com o Wendel e os demais membros. A ideia é que a gente faça várias sessões de esclarecimentos às pessoas que quiserem, reuniões presenciais, que as pessoas vão lá, vão tirar suas dúvidas, vão saber o que é, vamos fazer isso em horários diferentes, em datas diferentes, para não ter aquela coisa, mas marcaram no dia que eu não posso ir. Não, vamos fazer final de semana, vamos fazer à noite, várias oportunidades, né, plenárias, que as pessoas vão ouvir, perguntar, questionar, para poder estar maduros para tomar uma decisão, né? Então, nós estamos fazendo tudo com muita calma, com muita cautela, com muito critério, né? Sabendo que o ambiente do futebol está mudando. O contexto do futebol hoje é outro. Os recursos virão para o futebol para quem aderir a esses instrumentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Curitiba, né? E tudo que eu estou falando aqui é público, né? O Curitiba, no ano passado, ele se transformou, só agora que ele fez uma venda, mas quando ele se transformou em SAF, o objetivo dele era fazer uma operação de crédito, um dinheiro emprestado. Por quê? Porque se ele fosse SAF, ele conseguia recursos
em uma condição, em uma taxa. Por quê? Porque você dá mais garantias ao investidor. Ele fez uma operação onde obteve um determinado valor em condições financeiras bem interessantes, né? Deu em garantia ações, depois pagou o empréstimo. Então, a SAF ela permite também isso. Você pode nunca vender nada de ações e pode usar a SAF para captar recursos de outra forma. A própria lei, por exemplo, prevê um outro instrumento que chama-se debêntures de futebol, né? Também é uma outra forma de captação existente para que os clubes possam se financiar também sem vender participações, né? Então, a SAF ela abre um leque muito grande de possibilidades de melhora na governança, na gestão do clube, no financiamento. Então, o que a gente quer é mostrar ao nosso torcedor, ao nosso sócio, quais são os benefícios da gente seguir por este caminho. Repito, nenhuma urgência de vender nenhuma participação. Nenhuma. Só sabemos que, se formos vender, será sempre uma participação muito pequena. Por quê? Porque a gente acredita que esse clube tem um potencial de valorização muito grande. A gente acredita que o trabalho que está sendo feito, né, as forças que esse clube tem hoje, onde o destaque principal que eu daria é exatamente a torcida maravilhosa que nós temos, né? Então, a força desse clube vai fazer com que ele realmente cresça bastante nos próximos anos. Portanto, não faria sentido algum pensar em fazer o que a maioria dos clubes aí está fazendo, que é uma venda definitiva. Isso jamais passou pela cabeça de ninguém, nem sequer numa cogitação impensada. Tá? Então, isso jamais passou pela nossa cabeça. O que a gente acha que é importante, sim, criar a SAF, funcionar para melhorar a gestão e, um dia lá na frente, se for o caso, a venda de uma participação minoritária.